Olá, é um grande prazer poder estar junto com vocês nesse espaço virtual, na nossa igreja virtual, que tem agregado nossos queridos irmãos de Santo Amaro, do Jardim Prudência, e ao mesmo tempo tantos outros que têm se unido a nós nesse tempo em que não temos ainda a oportunidade de cultuar como gostaríamos, de forma presencial, mas que através desse caminho, desse mecanismo, conseguimos estar tão mais próximos. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria de agradecer muito a vocês que têm acompanhado as séries que temos feito aqui aos domingos. Hoje estamos começando uma nova série, uma nova temporada. O título dessa temporada será Atos e Epístolas. Vamos especificamente tentar compreender como foi que o Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja. Quais foram os pilares que ele utilizou para poder fazer com que a sua igreja se tornasse sólida e vibrante dentro desse mundo. O cristianismo que hoje está presente em quase todo o nosso planeta e que cresceu tanto desde o momento em que Jesus Cristo começou esse movimento nas ruas empoeiradas do Médio Oriente há cerca de 2000 anos atrás. Vamos tentar entender, principalmente à luz do livro de Atos, mas é claro que para compreendermos algumas coisas que estão ali em Atos, vamos precisar dar uma passeada, principalmente pelas epístolas paulinas, para tentar entender como a igreja foi estabelecida. Bom, e sem mais delongas, eu quero fazer uma prece nesse momento, pedindo a Deus para que possa estar conosco no estudo dessa noite, e na sequência já vamos iniciar o nosso estudo. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos reunidos, ainda que de forma virtual, para estudarmos tua palavra. Fale conosco através dela, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Para que o nosso estudo se torne, assim, um pouco mais interativo, eu trouxe aqui uma apresentação que nós estaremos usando aqui para compreendermos um pouco daquilo que vai ser o nosso estudo hoje. Especificamente, nós precisamos compreender aqui algumas coisas. O tema do estudo de hoje será sobre o fundamento dos apóstolos. Como já mencionei, a série é Atos e Epístolas, esse é o episódio 1. Essa temática estabelece o primeiro dos pilares sobre os quais a igreja foi estabelecida. Quando falamos sobre o fundamento dos apóstolos, a doutrina que foi estabelecida para manter unida, coesa a igreja, ela foi ensinada, ela foi transmitida pelos apóstolos baseado naquilo que receberam de Cristo. Mas eu gostaria hoje de poder entender algumas coisas com vocês sobre esse tema. Quando olhamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele falou sobre a importância do colégio apostólico, dos 12 apóstolos, dentro do processo da formação da igreja. E olha como ele se manifesta, como ele se refere à igreja em Efésios capítulo 2, versos 19 a 21. Ele diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, aonde Deus vive por seu Espírito. Essa figura de linguagem usada por Paulo aqui é uma figura que ele vai mencionar, ele está tentando trabalhar aqui a ideia de como a igreja foi estabelecida. A igreja que é constituída aqui por uma série de elementos. Cristo Jesus é a pedra angular, em outro momento ele vai chamar Cristo de cabeça da igreja, aqui ele diz que ele é a pedra angular, ele está usando aqui a imagem de uma construção, e dentro dessa construção, a pedra principal, a pedra angular, é Cristo Jesus. Ele vai mencionar que quem coordena essa mesma igreja, essa construção, é ninguém menos do que Deus, o Espírito Santo. Ele vai mencionar que a base sobre a qual essa igreja foi construída é nada mais nada menos do que a base dos profetas do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, dos apóstolos. O alicerce é o alicerce dos apóstolos e dos profetas, porque os apóstolos receberam as orientações de Jesus e sistematizaram esses mesmos ensinamentos em forma de doutrinas. Então, o alicerce, a base da igreja, um dos pilares da igreja, é exatamente o colégio apostólico, os 12 apóstolos. Eu queria hoje tentar analisar com vocês aqui algumas coisas que precisam ficar bem claras.
levando já em consideração que muita visão que nós temos a respeito dos apóstolos, que viveram há cerca de 2000 anos, tem sido muito romantizada. Muito daquilo que nós imaginamos a respeito dos apóstolos foi formado através da mídia desses tempos, tantos filmes, séries, e ao mesmo tempo pinturas, gravuras que são feitas a respeito desses homens, e vocês verão hoje, por aquilo que era a realidade do Médio Oriente de 2000 anos atrás, que a maior parte dessas imagens relacionadas a eles estavam completamente equivocadas. A gente vai tentar hoje estudar o nosso tema com alguns propósitos em mente. Em primeiro lugar, eu quero que você compreenda qual foi a estratégia que Jesus utilizou ao decidir plantar a igreja cristã, ao escolher, obviamente, os 12 apóstolos. Eu quero que você entenda também como os rabis ou mestres do tempo de Jesus escolhiam seus discípulos e o que é que pretendiam deles. Porque Jesus Cristo era um rabi, ele era um mestre, e usou exatamente a mesma técnica, a mesma estratégia, escolhendo discípulos para poderem trabalhar junto com ele. Então, se a gente entender o mecanismo, a gente entende o que Jesus fez. Eu quero que você conheça também o que a história nos diz sobre o método de educação e, ao mesmo tempo, de discipulado do tempo de Jesus. Porque se compreendermos aquilo que a história nos diz, vamos entender aquilo que Jesus fez. E vamos tentar perceber que a graça de Cristo foi o elemento que determinou a escolha dos 12 apóstolos. E não foi a qualidade inerente que estava em cada um deles. A graça de Cristo. E se você compreender isso aqui hoje, eu já vou ficar feliz da vida. Porque o mesmo processo acontece hoje em dia. É a graça de Cristo que faz com que ele nos escolha, não nossas capacidades pessoais. E você vai compreender, espero que compreenda no nosso estudo de hoje. Mas antes de podermos analisar aqui o todo, eu queria que você entendesse um pouco do processo de ensino nos dias de Jesus. Quando olhamos para o Império Romano, no primeiro momento, quero que você olhe para o todo, que Israel estava inserido dentro do Império Romano. No Império Romano, a educação funcionava de uma maneira. William Harris, que é um especialista naquele período de conquista do Império Romano e como as coisas funcionavam dentro do Império Romano, em uma das suas obras, ele vai mencionar que, no máximo, no primeiro século da nossa era, dentro de todo o Império Romano, havia algo em torno de 20% da população que sabia ler e escrever. Portanto, não era um foco principal. O foco principal do Império Romano não era dar educação para as pessoas. Não era fazer com que eles aprendessem a ler e escrever e tivessem acesso à informação. Não era essa a ênfase, o foco principal. Por outro lado, quando você vai para Israel, Israel acabou, apesar de ser um lugarzinho pequenininho lá naquela região do Médio Oriente e sem expressão política nenhuma naquele tempo, se tornou um lugar com tantas revoltas, com tanta dificuldade. Os romanos não conseguiam convencer o pessoal dali a se submeter àquilo que era o domínio romano. E por quê? Porque havia muita gente esclarecida. Porque, diferentemente do Império Romano, em Israel, havia uma lei que havia sido dada por Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versos 6 a 9, onde os pais deveriam dar uma boa instrução da Torá para os seus filhos. E é claro que para eles poderem dar uma instrução, eles precisavam ter essa instrução. Olha o texto. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Eu não sei se você já viu que hoje em dia ainda os judeus ortodoxos, quando eles chegam em casa, eles fazem um gesto muito, muito simples, mas que se você não sabe do que se trata, você acha que é só uma crendice, mas eles beijam a mão e depois eles colocam a mão no batente da porta. Porque em todos os batentes de porta existem alguns rolos que são colocados ali dentro, algumas partes da Torá que são colocadas, normalmente com bênçãos para casa. Então, as pessoas, para poder se lembrar que aquela casa só vai ser abençoada por causa de Deus, eles reverenciam a palavra que ali está, que foi uma revelação da parte de Deus, e que está ali. Até hoje, isso é muito importante. Agora, veja, mesmo numa época de tanta obscuridade, de tanta falta de estímulo por parte do Império Romano para que as pessoas tivessem uma educação formal, a ler e escrever
era alguma coisa que era mais frequente. Isso não significa, obviamente, que a nação como um todo tinha acesso ao conhecimento, sabiam ler e escrever. Não, longe disso. Mas o percentual era significativamente maior em relação a todo o Império Romano. Quando você olha para aquilo que acontecia na prática, você entende por que a história de Israel acabava sendo diferente. Muitos rabinos sistematizaram o que os pais deveriam fazer para que o filho tivesse uma boa educação. Então, o que acontecia? Nasceu uma criança. Muito bem, do 0 aos 6 anos, essa criança aprendia com a mãe. Aprendia o quê? Aprendia as histórias do povo de Deus. As grandes histórias. Como eles foram chamados por Deus, Abraão, o pai da nação, como Deus tinha criado todas as coisas, era o básico dos básicos, do 0 aos 6 anos. Há um detalhe importante que eu preciso dizer para vocês aqui. Ler e escrever não era algo que era investido nas mulheres. E antes que você fique chateado em relação a isso, estamos falando de uma outra cultura, de um outro tempo, onde as mulheres não tinham tanto acesso à educação como hoje em dia têm. E um detalhe que é importante nós frisarmos também é que, apesar de Israel não investir na educação das meninas, na educação formal, ou seja, de ensiná-las a ler e escrever, Israel ainda estava anos-luz à frente da maior parte das nações do seu tempo em relação à valorização da mulher. Mas é claro que havia muito a ser aprendido ainda dentro da nação. Mas o fato é que a primeira educação era feita por parte da mãe. A maior parte das mulheres, alguns comentaristas vão dizer que algo em torno de 99% das mulheres eram analfabetas, não sabiam ler e escrever, mas conheciam as grandes histórias. Então eram essas histórias que elas iriam ensinar aos filhos nessa primeira infância. Já dos 7 aos 12 anos, a responsabilidade pela educação do filho passava para o pai. Por quê? Porque nesse período, dos 7 aos 12 anos, o pai tinha duas funções principais que ele tinha que cumprir com o filho. A primeira função, ele precisava ensinar a Torá para o filho. Ou seja, os 5 primeiros livros de Moisés, da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele tinha que ensinar o conteúdo desses 5 livros para o seu filho. Obviamente que para poder ensinar, ele precisava também ensinar o filho a ler e escrever. Alguns não tinham condições de poder fazer isso, porque também não tinham sido alfabetizados. E nessa situação, o pai poderia solicitar um auxílio por parte do rabino da escola local, que iria ministrar algumas aulas para poder ajudar o menino a aprender a escrever. Veja, nessa segunda fase, dos 7 aos 12 anos, nós já não estamos falando das meninas. Do 0 aos 6 anos, independente de ser menino ou menina, a educação ficava a cargo da mãe. Do 7 aos 12, o menino passava a ser responsabilidade do pai. Porque o pai tinha que fazer outra coisa, além de ensinar a Torá. O pai precisava ensinar a profissão dele para o filho. Desculpe. O filho precisaria chegar aos 12 anos conhecendo, sabendo se virar com a profissão do pai. Essa história de ficar escolhendo profissão, isso é uma coisa da nossa sociedade moderna. Naquela época é o seguinte, se o seu pai é carpinteiro, você vai ser carpinteiro também. Se o seu pai é médico, você vai ser médico. É assim que funcionava. A profissão era passada de pai para filho. Até porque, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, quando chegava a época do casamento, que era normalmente entre os 18 e os 22 anos, o filho teria que exercer a profissão que ele havia aprendido do pai para conseguir o dinheiro do dote e para poder conseguir construir a casa, para que ele pudesse se casar. Ele não podia usar a herança do pai para poder fazer isso. Porque ele tinha que provar que ele tinha condição de sustentar uma família. Então ele tinha que ganhar esse dinheiro, usando a profissão que o pai havia lhe ensinado. E, finalmente, isso aqui não era para todos, muito pelo contrário, era para uma minoria. Se o aluno fosse muito promissor, tivesse um futuro brilhante pela frente, ele poderia ser encaminhado para uma escola rabínica e continuar os estudos dos 13 aos 30 anos, para que ele pudesse se tornar também um rabino. Eu só quero que você entenda que não era algo comum que isso acontecesse, isso não era para todos, isso era para, no máximo, 1% da população.
que teria acesso às escolas rabínicas para poder enviar o filho dos 13 aos 30. Por que dos 13 aos 30? Porque, por lei, era proibido haver um rabino com menos de 30 anos. Então, o indivíduo teria que estudar dos 13 aos 30 anos, se preparar para poder ser um rabino, e então, aos 30 anos, ele passaria por um processo de graduação, tornando-se verdadeiramente rabino também. Então, esse era o processo de educação nos dias de Jesus. E é lógico que isso aqui é importante, por quê? Porque Jesus era um rabino. E Jesus era chamado, ele foi reconhecido como rabino, ele foi chamado de rabi, de mestre, o que significa, ele era um rabino, por assim dizer, ele tinha discípulos e tudo isso. Mas a pergunta que eu quero tentar responder com você agora é, como é que ele se tornou um rabino? Mateus 13, versos 55 e 56 faz a mesma pergunta. Jesus havia chegado em Nazaré e as pessoas dali conheciam Jesus. E quando ouviram Jesus pregar, e mais do que isso, ouviram o que ele tinha feito em Jerusalém, ele tinha acabado de chegar de lá, ele tinha purificado o templo, ele tinha curado pessoas, ele tinha transformado a vida de tanta gente, e agora tomou a palavra na sinagoga de Nazaré e pregou com uma autoridade que chocou a maior parte das pessoas. E o que eles disseram na sinagoga foi, de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? Por que essas dúvidas? Veja, eles olham, eles estão vendo o que Jesus está fazendo, os seus atos falam muito alto, e eles entram em crise existencial quase. Eles dizem, escuta, de onde é que vem a sabedoria para ele poder realizar milagres? Até ontem, ele estava aqui, como filho do carpinteiro, trabalhando na carpintaria do pai dele. Nós não conhecemos a sua mãe, a mãe dele não é a Dona Maria, nós não conhecemos os irmãos dele, o Tiago, José, Simão, Judas, as irmãs dele não moram aqui. Aonde ele aprendeu todas essas coisas? Por que a dúvida? Porque eles sabiam que ele não tinha ido para a escola rabínica nenhuma. Com base, principalmente naquilo que Ellen White menciona, no livro das Exatas Nações, nós temos indícios para poder dizer como é que foi a educação de Jesus. Ela vai deixar claro que Jesus, a primeira educação que foi dada a ele foi por Maria. Então, Jesus, do 0 aos 6 anos, ele aprendeu com Maria, sua mãe. Exatamente o que acontecia na educação em Israel. Lembra do que a gente mostrou ali atrás? Ele seguiu exatamente o mesmo padrão. Maria ensinou as grandes lições, provavelmente, amigos, eu quero só deixar claro para vocês, a não ser que Maria fosse a exceção à regra. Mas a Bíblia não fala nada a respeito disso, não há nada, não existe nenhum indício de que a história de Maria fosse diferente. Mas provavelmente Maria era como a maior parte das mulheres do país, provavelmente ela nem sabia ler e escrever, mas ela conhecia aquilo que eram as grandes histórias da Bíblia, e ela ensinou para Jesus Cristo. Ela não deixa claro que foi isso que aconteceu, mas ela também diz que ele aprendeu com José o ofício da família. É tanto que Jesus vai assumir a carpintaria do seu pai em Nazaré, depois da morte de José. Agora, o que você precisa entender aqui é o seguinte, então, dos 6 aos 12 anos, Jesus deve ter passado pelo processo normal junto com José. José, veja, a responsabilidade pelo ensino da Torá era do pai. Agora, eu vou dizer a vocês por que razão eu creio piamente que foi José o responsável pelo ensino de Bíblia que Jesus tinha. Por uma razão. Se você der uma olhada aqui no texto, no texto que lemos aqui de Mateus 13, 55 e 56, aqui menciona os outros irmãos de Jesus, olha. Tiago, José, Simão e Judas. José e Simão, nós não temos muita informação a respeito deles, mas Tiago e Judas nós sabemos perfeitamente quem foram. Tiago se tornou o líder, o pastor da igreja de Jerusalém, depois da ressurreição. Nessa altura eles não acreditavam em Jesus. Foi só depois da ressurreição que eles creram nele. E Judas também se tornou um líder da igreja. E deixaram 2 cartas que fazem parte do cânon bíblico. Quando olhamos a carta de Tiago, esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, que é o que vai aparecer na carta lá na Bíblia. Esse Judas é o mesmo Judas que escreveu a carta que está lá antes do Apocalipse. É um capítulo só. Mas quando você analisa, são tantas as citações do Antigo Testamento que demonstra que eles dominavam os escritos dos profetas do Antigo Testamento, e ao mesmo tempo de autores judeus do período intertestamentário, de obras de sabedoria do seu tempo, o que significa que esses camaradas, eles tinham um profundo conhecimento.
Jesus, sem sombra de dúvida, possui um grande conhecimento das Escrituras, da Torá. E os irmãos de Jesus, pelo menos o que sabemos, podemos falar de Tiago e de Judas, eles também tinham conhecimento. Com quem esses indivíduos aprenderam? Claro que com José. José, a sua história fica obscura. Ele é apresentado apenas no contexto da proteção que ele ofereceu a Jesus assim que ele nasceu e toda a perseguição que Herodes colocou contra ele. Mas o que fica claro, e ela White deixa claro, que com José, Jesus Cristo aprendeu a profissão de carpinteiro. E esse indício nos dá a entender que aquilo que era uma prática em Israel foi também uma prática na vida de Jesus. Ele deve ter aprendido Bíblia com Jesus. E que filhos José teve? Tiago era considerado o justo, era assim que ele era chamado. Chamavam-no também de joelhos de camelo, porque os seus joelhos possuíam tantos calos, de tanto tempo que ele passava orando, que ele era um homem de uma piedade tremenda e com um poder de oratória e de eloquência tão grande que no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja cristã, quem dirigiu o concílio foi ele. Então, quando você olha para a educação de Jesus, Jesus seguiu o padrão. Até os 6 anos, Maria. Dos 6 aos 12, José. Mas aqui é um detalhe. Ela White deixa claro que ele não frequentou nenhuma escola rabínica. Até porque ela vai mencionar que ele trabalhou na carpintaria do seu pai. Ora, se o processo de aprendizagem para que ele aprendesse o ofício do pai era até os 12 anos, então dos 13 aos 30, e ele seguiu exatamente o ciclo, ele trabalhou na carpintaria do seu pai. Ele foi um carpinteiro, ele era o carpinteiro de Nazaré, ok? Aos 30 anos, a senhora White vai dizer, ele fechou a carpintaria e então começou sua obra. Por que aos 30? Porque um rabi não poderia juntar discípulos ou pregar publicamente a menos que ele tivesse 30 anos ou mais. Então, quando ele fez 30 anos, o seu ministério público começou. E Jesus, portanto, seguiu esse padrão. E isso aqui é importante para nós. Outro detalhe que você precisa compreender, para poder entender o que Jesus fez com seus discípulos, é a função do rabino com seus discípulos. Como é que se formava um grupo de discípulos que seriam ensinados por um rabino? A primeira coisa que você precisa compreender é que o rabino ele tinha a prerrogativa de escolher quem seriam os discípulos que ele ia ensinar. Não eram os discípulos que escolhiam o mestre, que escolhiam em que escola ia estudar. Não, não. O discípulo tinha que ser escolhido por um rabino. Os pais até poderiam conversar com o rabino para o rabino escolher o filho. Mas a decisão era sempre do rabino. Era o rabino que escolhia os seus discípulos. O aluno ele teria que ter mais de 12 anos e ter passado pelos estágios anteriores de aprendizado. Ou seja, tinha que ter aprendido as grandes histórias do povo com a mãe, tinha que ter aprendido a Torá e, ao mesmo tempo, ler e escrever com o pai e, ao mesmo tempo, ter uma profissão. Até porque quando ele chegasse aos 18 anos, ele teria que começar o processo para poder se casar. E no processo ele teria que usar a profissão que ele tinha. Isso aqui é tão forte, só abrindo aqui um parênteses, que quando você olha para Paulo, Paulo era membro do Sinédrio. Era um cara que tinha um conhecimento fantástico, era um príncipe de Israel, mas ele tinha uma profissão. Qual era a profissão dele? Ele era fazedor de tendas. O que isso significa? Que provavelmente o pai dele tinha essa profissão e ele aprendeu com o pai a mesma profissão, ok? Então, isso era muito forte. Uma criança tinha que aprender a profissão do pai. O aluno ele precisava também ter menos de 20 anos, pelas razões que eu já apresentei. Porque dos 18 aos 22, ele tinha que ter um conhecimento básico para poder, ao mesmo tempo em que continuaria no processo de discipulado com o seu rabi, ele teria que se preparar para poder casar. E se preparar para casar ele ia ter que exercer a função que ele aprendeu com o pai para poder conseguir o dinheiro para pagar o dote e para construir uma casa para ele poder morar com a sua esposa. E ter dinheiro suficiente para poder passar o primeiro ano sem que ele precise trabalhar, sustentando toda a casa com todas as despesas. Então, não era uma coisa simples. Por isso, o período de preparação era dos 18 aos 22. Eram aí 4 anos que o cara tinha para poder se preparar para poder se casar. Era uma coisa séria em Israel. Então, um discípulo, ele não poderia começar um processo de discipulado com 20 anos. Ele tinha que ter menos do que isso. E, normalmente, alguns chegam a dizer que tinha que ter menos de 18. Porque dos 18 em diante ele teria que estar pensando em casar. Então, um processo de início de discipulado era muito complexo, ele teria que gastar muito tempo para poder aprender, e ele não conseguiria dar conta do recado. Então, ele tinha que ter mais de 12 e tinha que ter menos de 20 anos. O que o rabino esperava dos seus discípulos? Em primeiro lugar, que ele soubesse de cor os ensinamentos que ele receberia.
e que ele soubesse explicar e interpretar a Bíblia de acordo com aquilo que ele aprendeu com o seu mestre. Ele esperava também que o aluno buscasse imitar as ações do seu mestre e que na graduação o aluno fizesse novos discípulos e iniciasse todo o rito, o ciclo de ensino-aprendizado pelo qual ele mesmo tinha passado com o seu mestre. Era isso que se esperava dele. Há um outro detalhe que você precisa compreender ainda sobre a diferença cultural entre o norte e o sul em Israel no primeiro século. As grandes escolas e os rabinos de renome estavam todos no sul, mais especificamente, principalmente em Jerusalém, na região mais ao sul. Na Judéia. Na Galileia não existem registros de qualquer escola de renome ou de rabino de renome, de um mestre de grande renome. Se você quisesse estudar e você tivesse algum tipo de condição, quando você fizesse 12 anos, você tinha que dar um jeito de poder descer para a Judéia para poder estudar. Era isso que a maior parte dos jovens promissores da Galileia faziam quando tinham idade. Guarda essa informação, porque agora você vai tentar entender comigo como foi o início do rabinato de Jesus. A primeira coisa que você precisa compreender, e eu trouxe aqui um mapa para você poder visualizar aquilo que a gente precisa entender sobre o ministério de Jesus, ok? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que o ministério de Jesus começou quando João Batista estava desempenhando o seu ministério. O rabinato de Jesus vai começar nessa época. Jesus, ele estava lá em cima, ó, lá em Nazaré. Ó, de Nazaré até Jerusalém, que está aqui embaixo ao sul, tenta seguir aí o cursor, ó. O cursor está aqui, deixa eu passar aqui na parte branca. Agora eu estou vindo para cá, ó. Nazaré estava lá em cima. De Nazaré até Jerusalém dava 135 quilômetros. E o indivíduo, para poder fazer isso aqui, ele tinha que andar muito, mas muito mesmo. Normalmente era a pé que se fazia isso. Você já fez aí 135 quilômetros a pé alguma vez, não? Então, imagina isso. Jesus, ele desceu da Galiléia, ele fechou lá a carpintaria do pai dele e desceu para a Judéia para ser batizado por João. Se você der uma olhada aqui, ó, aqui em cima, essa partezinha azul, é o Mar da Galiléia, tá? O Rio Jordão nasce nele. E aí ele vem descendo aqui pelo Vale do Jordão e vai chegar até o Mar Morto. Esse pedacinho em azul que está aqui embaixo é o Mar Morto. João estava perto das águas de Elim, aqui próximo de Jericó, nessas imediações aqui. Era onde ele estava batizando e exercendo seu ministério. Então Jesus provavelmente saiu de Nazaré, veio até Jerusalém, de Jerusalém ele desce até Jericó, de Jericó ele vai para onde João estava batizando. E João, ele pertencia à aristocracia sacerdotal. O que isso significava? Os homens mais ricos e influentes de Jerusalém nos dias de Jesus eram os sacerdotes e levitas. João era filho de um sacerdote e a sua mãe, Isabel, ainda era descendente direta de Arão. Mas como eles eram idosos, provavelmente o João deve ter ficado órfão muito cedo. João, apesar de ser da aristocracia sacerdotal, ele não se criou em Jerusalém. O texto diz que ele se criou no deserto, provavelmente aqui, ó, próximo do Mar Morto, aqui embaixo. Haviam, mais ao sul, mais para baixo aqui um pouco, havia a região de Qumran, onde haviam vários mosteiros dos essênios, que era uma seita de Israel, que esperava a chegada do Messias e pregava que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados para esperar a chegada do Messias. E como forma de demonstração física desse arrependimento, eles praticavam o batismo. Há muita semelhança entre eles. Eu não tenho tempo para poder falar sobre os detalhes aqui, mas provavelmente João tenha sido criado por eles. Então, por isso, João estava até muito próximo aqui da região dos essênios. Ele pregava. Jesus vem até ele, ok? Essa informação aqui é importante, porque vai determinar o início do rabinato de Jesus. Nesse meio tempo, veja, Jesus desceu até João. Mas nesse meio tempo, o evangelho de João vai dizer para a gente que dois jovens lá da Galiléia, ó, mais especificamente lá de Cafarnaum, André, irmão de Pedro, e João, irmão de Tiago, eles descem até o sul, até a região onde João estava, são batizados por ele e se tornam discípulos de João Batista. João Batista não era exatamente um rabi, mas ele era um profeta e muita gente o seguia. E João e André se tornaram discípulos de João Batista. Mas nisso Jesus é batizado. E logo depois do batismo, João Batista, ele vai apontar Jesus como Messias. E apresenta Jesus para aqueles dois jovens, para André e João. Eles vão até Jesus
e eles começam a seguir Jesus, eles se tornam os primeiros discípulos de Jesus. Isso está lá em João capítulo 1, verso 35 a 41. Nesse meio tempo, Jesus os envia de volta para Cafarnaum, para a região da Galileia. Quando eles chegam lá, o texto ainda vai dizer claramente que André chegou para João e falou: achamos o Messias, Pedro, é ele está chegando por aí. Enquanto isso, Jesus foi para sua quarentena no deserto, provavelmente nessa mesma região, onde ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Quando esse período termina e ele volta para a região da Galileia, os discípulos, o André e o João, já tinham feito uma grande publicidade aqui. E havia uma grande quantidade de indivíduos curiosos como candidatos a discípulos de Jesus. E Jesus, a partir daí, começa um processo em que ele vai garimpando, ele vai atraindo novos discípulos. Só para poder lembrar, nós não podemos confundir as coisas. Há uma diferença entre discípulo e apóstolo, ok? Ele escolheu muitos discípulos. Tinha muitos discípulos seguindo ele. É tanto que houve um momento em que ele enviou 70 dos seus discípulos de 2 em 2 e deu a eles poder e autoridade para fazer milagres, para expelir demônios, ressuscitar mortos e tudo mais. O Evangelho mostra isso. Então ele tinha um leque maior de discípulos. Depois, Mateus vai dizer para a gente que conforme esse processo de trabalho com os discípulos foi aumentando, desse grupo maior, ele escolheu 12 para serem os seus apóstolos, aqueles sobre os quais ele construiria sua igreja. Ele iria trabalhar diretamente com esses para poder fazer deles líderes, e eles seriam os pilares da igreja depois que ele morresse e ressuscitasse. Então, essa foi a história de Jesus, e foi assim que começou o rabinato dele. Mas antes de falar sobre isso, eu queria fazer uma radiografia dos caras que ele escolheu. Dentro desse universo enorme que ele escolheu, e deixa eu te falar uma coisa, entre os discípulos de Jesus havia uma minoria de indivíduos da Judéia, do sul, aonde era o centro do saber. A maioria esmagadora dos seus discípulos eram da Galileia. Eu não estou falando aqui dos 12 agora, estou falando do grupo grande, do grupo enorme, do qual saíram os 12. Mas vamos tentar olhar aqui e fazer uma radiografia aqui desse momento aqui, então, como eram esses discípulos. Agora eu quero que você pasme. Eu escolhi aqui essa imagem para poder trazer para vocês, por quê? Porque essa é uma imagem medieval que mostra os apóstolos se preparando para o Pentecostes. E se você reparar, a maior parte deles é pintado com cabelo branco, com barba branca, já mais envelhecidos, ok? Alguns deles, inclusive, até com penteado bonito, ó, carecas e tal. Por quê? Porque eles são pintados como já sendo mais velhos. Por quê? Porque o poder e a autoridade, na perspectiva medieval, só pode ser dada para os idosos, para os mais velhos. Mas nós vimos até aqui que Jesus Cristo seguiu o padrão que os rabis seguiam naquela época, para poder escolher seus apóstolos. E se ele escolheu o padrão, então os apóstolos provavelmente tinham entre 13 e 15 anos quando foram chamados por Jesus para poder fazer parte do seu grupo. Com apenas uma exceção, e eu vou falar sobre essa exceção. Essa exceção provavelmente foi ninguém menos do que o Pedro. Pedro provavelmente seria mais velho, e os evangelhos dão duas razões para a gente poder chegar a essa conclusão. Primeiro, porque a lei rabínica mencionava que um jovem teria que se preparar para poder casar entre os 18 e os 22 anos. Não antes disso e não depois disso. Era essa época. E Pedro já era casado. O evangelho vai mencionar que um dos milagres que Jesus fez foi curar a sogra dele. Então, Pedro obrigatoriamente tinha que ter mais de 20 anos. Ok? Então, isso me leva a entender. Há um outro detalhe. A lei mosaica, lá em Êxodo capítulo 30, versos 14 e 15, diz que a partir dos 20 anos, todo rapaz, todo homem judeu, ele teria que pagar o imposto do templo, que seria meio ciclo de prata por ano. Ok? Lá em Mateus capítulo 17, versos 24 a 27, apresenta um momento em que os cobradores do imposto do templo chegaram até Pedro para poder cobrá-lo do imposto. Pedro estava sem o dinheiro, Jesus o chamou e mandou que ele fosse até o mar, lançasse um anzol, o primeiro peixe que ele pegasse, no anzol, abriria a boca e lá dentro ia haver um estáter. O estáter tinha um ciclo de prata, ou seja, era o suficiente para pagar meio ciclo de prata por Pedro e meio ciclo por Jesus. Eles eram 13 no grupo apostólico, era Jesus e mais 12. Mas o texto diz que o imposto foi pago só por Pedro e por Jesus. Por que os demais não tiveram que pagar o imposto?
Muito provavelmente porque não tinha idade para isso. Somente Pedro estava acima disso. Então, Pedro era o mais velho, muito idoso, né? Provavelmente acima de 20 anos, pouco mais do que isso, ok? Dos 12 apóstolos, 11 eram da Galileia, mais ao norte, a região ao norte. Os galileus, eles eram vistos de forma muito preconceituosa na região da Judéia. Existiam alguns ditos, que isso tudo é registrado na história, a respeito deles. Por exemplo, era dito que eles tinham um sotaque ruim. Para nós aqui no Brasil, nós diríamos que eles tinham um sotaque meio caipira. E era um sotaque ruim mesmo, difícil. A gente percebe dois momentos nos evangelhos em que o sotaque do pessoal da Galileia acabou sendo mencionado pelos evangelistas. O primeiro momento é quando Pedro, na quinta-feira à noite, quando Jesus foi preso, Pedro ele está tentando se esconder, está no meio das pessoas que estão ali no julgamento de Jesus, e alguém vai dizer assim, você é da Galileia, o teu sotaque te denuncia. Ele foi denunciado porque era da Galileia, então era seguidor de Jesus. O outro momento que o sotaque é mencionado é quando Jesus estava na cruz. Nem Jesus escapou do sotaque da Galileia. Porque ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. E os líderes religiosos da região da Judéia, que estavam por lá por perto, disseram, ó, está chamando por Elias. Os evangelhos mostraram isso. Isso era, na verdade, uma espécie de piada que estavam fazendo do sotaque de Jesus, mesmo enquanto ele estava na cruz. Era um sotaque ruim, um sotaque, nós diríamos hoje, eles falam que nem um caipira. Aqui no Brasil nós diríamos isso, era um sotaque mais pesado. Eles também eram considerados como rebeldes. A maior parte eu diria, 98% das rebeliões que surgiram em Israel, surgiram lá na Galileia. Então, os romanos viam os galileus com muita desconfiança. E eles também eram simplórios. Veja, enquanto na Judéia, você tinha mais de 90% dos homens que sabiam ler e escrever. Na Galileia, esse índice, se você tivesse 10%, 5% da população que sabia ler e escrever, seria muito. Então, eles eram tidos como simplórios e analfabetos. Era assim que eles diziam. Eles diziam, sábio, profeta e pessoas de bem não vêm da Galileia. Era isso que o pessoal do sul dizia. Eles eram simplórios. É tanto que quando você olha para o próprio ministério dos apóstolos, nós precisamos entender isso aqui. A maior parte dos discípulos não fez um ministério com tanta notoriedade. Pelo menos a história não mostrou isso. Eles ficaram na obscuridade, a maior parte deles. Tirando no Evangelho de Atos, você percebe, por exemplo, assim, no livro de Atos, Lucas falou de quem? Quais foram os apóstolos que apareceram ali? Pedro, João aparece um pouquinho, Tiago também é mencionado quando ele foi decapitado, Filipe também aparece um pouquinho, e depois o apóstolo Paulo, porque o Lucas era discípulo do Paulo. Mas fala para mim de Judas Tadeu. Me fala o que foi escrito sobre, sei lá, Bartolomeu. A gente não sabe. Tomé, etc. e tal. A gente não sabe. Por quê? Porque essa era uma característica do pessoal da Galileia. Não tinham notoriedade, não eram indivíduos que tentavam chamar atenção sobre si. Era gente simples. E foram esses os caras que Jesus escolheu. Agora, eu quero terminar mostrando para você o seguinte, ó, Jesus morreu, tá? Ele morreu, ressuscitou, foi ao céu. Logo depois da ressurreição, 11 galileus estavam reunidos no cenáculo. Os 11 discípulos. Por que 11? Porque o único cara que era da Judéia, que era o Judas, o único cara que era do sul, que era o Judas, havia se matado. Então sobrou 11 galileus, ok? E os 11 estavam no cenáculo. Fazendo o quê? Atos capítulo 1, versos 12 e 13 falam. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram a sala no andar superior, na casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram em oração em um só propósito. Veja, por que aconteceu essa reunião? Logo depois da ascensão de Jesus ao céu. Jesus subiu para o céu, eles voltaram para Jerusalém e entraram num processo de oração e de busca de clamor. Veja, eles passaram 10 dias em Jerusalém só clamando a Deus. Estavam unidos num só propósito. O que tinha acontecido? Vamos voltar um pouquinho na história, tá? Para poder entender isso. Para entender a razão da reunião no cenáculo. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20 explica. Um pouquinho antes de Jesus ser levado para o céu, Jesus olhou para os discípulos e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Faz uma pausa aqui. Ó, lembra que eu falei para você? Normalmente, um indivíduo, quando ele era escolhido para ir para uma escola rabínica, ele ficaria dos 13 até os 30 anos, se preparando para se tornar um rabi, aos 30. Esses discípulos passaram 3 anos com Jesus. E agora, quando eles estão com Jesus, nesse momento aqui, nesse ponto da história, e Jesus fala, agora vocês vão e façam discípulos. O que Jesus estava falando com essa frase aqui é o seguinte, chegou a hora da graduação de vocês. Chegou a hora da graduação de vocês. Eu não vou mais ser o rabi de vocês agora. Vocês agora vão se tornar rabis. E ele vai dizer agora, ó, por isso, vão por todas as nações. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu vos dei. E lembrem-se disso, eu estou com vocês até o fim dos tempos. O que Jesus está dizendo para eles aqui? Você tem que entender isso aqui é fantástico. Nesse texto, Jesus está dizendo, a graduação chegou. Agora vocês vão ser os rabis que vão trazer, ou vão escolher outros discípulos para poder discipulá-los e ensinar para eles o que eu ensinei para vocês. Vocês vão fazer por eles o que eu fiz por vocês. A única diferença que vai ter aqui é a seguinte, Jesus vai dizer para eles assim, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Agora, aqui o que Jesus está dizendo é assim, eu sou o rabi, mas eu vou estar junto com vocês, enquanto vocês fazem outros discípulos. Essa é que é a grande diferença. Mas agora a diferença está no seguinte, esses caras eram todos da Galileia, simplórios, alguns deles talvez nem sabiam ler e escrever. Deixa eu abrir um parênteses para poder te mostrar como que isso aqui faz sentido. Quando você lê, por exemplo, o Evangelho de João foi escrito com um grego bem rebuscado. Provavelmente João teve um bom copista para poder fazer isso. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Porque quando você vai ler o livro do Apocalipse, o Apocalipse João estava exilado na ilha de Patmos, não tinha copista junto com ele. Ele deve ter escrito de próprio punho. O livro do Apocalipse é escrito com um grego pobre, com muitos erros gramaticais. O que demonstra que João era um cara com pouca cultura formal. Deve ter aprendido a ler e escrever, não sei quando, como, mas o fato é que sabia muito pouco em termos de informação, de formação formal. Esses caras, eles não tinham agora uma preparação. E o mestre tinha ido embora. Agora o mestre chegou para eles e jogou no colo o seguinte, agora vocês são os rabis. E vocês vão ter que escolher outros discípulos. Vocês vão ter que fazer por eles o que eu fiz por vocês. E assim... E Jesus já foi subindo e foi-se embora. Antes de poder ir embora ainda, ele ainda disse para os discípulos, vão para Jerusalém, esperem lá até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles voltam para Jerusalém. E vão fazer a única coisa que eles podiam fazer. Por que que Jesus escolheu os mais improváveis? Eu digo para você, nas escolas rabínicas do tempo de Jesus, com certeza Jesus teria outras opções melhores do que aqueles caras, que ele ia usar como base para a plantação da sua igreja. Gente muito mais bem preparada, gente que tinha visão, com recursos, para poder fazer com que a missão de Cristo pudesse funcionar. Aliás, deixa eu abrir um parênteses para poder te dizer. Lá na principal escola do país, lá em Jerusalém, na escola em anexo do templo, escola essa que tinha sido fundada por Hilel, um dos maiores rabinos de Jerusalém, o neto de Hilel, que era Gamaliel, era o principal rabino dessa sinagoga, e ele estava discipulando um jovem muito promissor chamado Saulo, da cidade de Tarso. O mesmo que depois se tornou o apóstolo Paulo. Por que Jesus não foi chamar esse cara lá se ele estava na idade de ser discípulo? Porque Saulo ainda não estava pronto. Sabe por quê? Porque Jesus nunca escolheu os autossuficientes. Jesus nunca escolheu aqueles que achavam que podiam, que sabiam, que eles eram os caras. Não. Jesus escolhia os mais improváveis, dava uma missão impossível para eles, e com uma missão impossível, sem condições de poder fazer o que precisava ser feito, esses indivíduos eram empurrados para onde? Para Deus, para buscar de Deus o poder e a força para poderem fazer o que precisava ser feito e para ser o que eles precisavam ser. Foi exatamente o que eles fizeram. Eles foram para Jerusalém e 10 dias na presença de Deus, com um só propósito, fazendo o quê? Dizendo, Senhor, o Senhor nos deu uma missão, nós não somos capazes. Se o Senhor não fizer alguma coisa por nós, o rabinato de Jesus termina aqui. Nós não vamos conseguir levar adiante, nós não vamos conseguir fazer novos discípulos e prepará-los como Jesus nos preparou. Então, nos capacite.
O que eles estavam pedindo ali é para que eles tivessem condições de poder ser rabis que escolheriam novos discípulos de um jeito diferente. Porque Jesus mudou o esquema. Porque eles, olha, vocês vão fazer discípulos, mas é o seguinte, eu, como o supremo rabi, vou estar junto com vocês até a consumação dos séculos, para poder ajudá-los nesse processo. E era isso que eles estavam pedindo ali naquele lugar. O sucesso desses caras jamais poderia ser creditado a eles mesmos ou aos seus dons e talentos naturais. Os próprios inimigos de Jesus reconheceram isso neles. O livro de Atos, capítulo 4, verso 13, vai dizer que quando os membros do conselho, ou seja, do Sinédrio, eles viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução formal, e reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Esse texto é fantástico. Eles olharam e falaram, esses caras não podiam estar fazendo isso. Depois que eles esperaram para que do céu viesse a capacitação para eles, porque eles dependeram de Deus para poder fazer novos discípulos, para poderem continuar o ciclo que Jesus havia começado com eles. Quando eles começaram, os inimigos olharam e falaram, gente, não pode ser os mesmos. Eles não tiveram instrução formal, eles são gente comum, eles são da Galileia. Esses caras não podiam estar fazendo o que estão fazendo. E foram obrigados a reconhecer que eles tinham estado com Jesus e que esse era o segredo deles. Você entende o que estava acontecendo aqui? Esses indivíduos foram e fizeram a diferença. Aliás, no primeiro sermão que Pedro faz, em Atos capítulo 2, no final de um só sermão, mais de 3.000 indivíduos disseram, eu quero ser discípulo, não de Pedro, mas de Jesus. Porque esse era o segredo do rabinato agora, que Jesus tinha começado. O indivíduo não seria mais agora discípulo do indivíduo que os apresentava e fazia o convite, mas ele seria discípulo de Jesus. Qual seria o papel daquele que convidava? Era de dar as instruções para que ele seguisse a Jesus do mesmo jeito que ele agora havia feito. E esse é o processo que Jesus começou com os apóstolos. Eles foram os primeiros discípulos a fazer discípulos. E esse processo foi continuando até chegar em você e eu hoje. Hoje nós só conhecemos a respeito de Jesus por causa desses caras. Meros galileus, sem qualquer tipo de formação, mas que dependeram de Deus e mudaram a história. Eu quero concluir minhas considerações fazendo uma pergunta para você. Jesus, ele continua recrutando discípulos. E o que é que faz você alguém incapaz de poder segui-lo? Jesus chegou lá na região da Galileia e olhou para esses caras que todos eles trabalhavam. E disse para eles, venham e sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eu gosto da maneira como o texto se refere a eles. O texto simplesmente diz, e eles imediatamente, deixando tudo, o seguiram. O Senhor Jesus, nessa época, ele continua esperando mais do que membros de igreja. Desculpa falar isso para você. Nós achamos que se o nosso nome estiver escrito no livro da igreja, está tudo bem. Ele está buscando discípulos que o sigam e, enquanto o seguem, fazem novos discípulos, para que o processo continue aumentando. E quando a última pessoa do nosso planeta souber que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e vai saber por quê? Porque alguém que foi discipulado agora está discipulando. E nesse processo de discipulado, ensina, chama, anda junto, influencia, para que o indivíduo também se torne discípulo, que vai fazer discípulo. Deus olha para a gente e não nos chama porque nós somos capazes, mas apesar da nossa incapacidade. Se alguém me dissesse, há 20 anos atrás, que o Senhor Deus me faria andar por lugares como eu andei nesses quase 20 anos de ministério, quando eu fui chamado, há 25 anos atrás, quando fui chamado para poder me preparar para ser um pastor, na verdade, há 26 anos atrás, eu relutei durante 2 anos para poder aceitar o chamado. Durante 2 anos eu relutei para poder aceitar esse chamado. Porque eu não me achava capaz. Continuo pensando a mesma coisa. Mas é exatamente a minha total incapacidade de poder ser e fazer o que Jesus espera de mim, que continua me empurrando para poder buscar de Deus todos os dias a capacitação necessária
para ser o que eu preciso ser e para fazer o que eu preciso fazer. Jesus escolheu 11 galileus há 2.000 anos atrás. Há 26 anos atrás, não foi um galileu que ele escolheu, mas ele escolheu um moleque lá da ZL, lá da Zona Leste, lá de Itaquera, para poder se preparar, para poder segui-lo, para ser um discípulo dele. Não me arrependo um segundo de ter aceitado o chamado para poder fazer parte dos discípulos do Senhor. E hoje eu quero olhar para você, meu querido amigo. Olha para mim aqui agora. Eu quero aproveitar para poder, inclusive, sair aqui dessa tela. Vou ficar em tela cheia. Para poder olhar bem no teu olho. Olha aqui no meu olho agora, em nome de Jesus. E escuta o chamado que Jesus está fazendo para você. Ele está te chamando para poder ser discípulo. Mas um discípulo que vai fazer discípulo. Eu escolhi essa imagem para nos acompanhar durante essa temporada, porque essa imagem mostra o mapa mundi. Mostra o nosso globo, o planeta Terra. Quantas pessoas espalhadas por aí que ainda não conhecem Jesus? Jesus colocou cada uma delas diante de nós e disse para que todos saibam. Eu preciso começar por algum lugar e quero começar com você. Eu quero que você seja um discípulo que vai fazer discípulo. Enquanto você estiver fazendo discípulo, eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Mesmo que você não se sinta preparado, mesmo que você ache que não tem jeito para poder fazer essas coisas, eu queria te desafiar a ser como aqueles 11 galileus que disseram para Jesus, nós vamos, e deixando tudo para trás, seguiram Jesus. Você gostaria de fazer isso agora? E dizer para Jesus, eu quero ser um discípulo que faz discípulo? Então eu quero que você ore comigo agora. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que em Cristo Jesus nós somos chamados não porque somos bons, mas apesar da nossa incapacidade. Ajuda-nos a aceitar o seu chamado e a sermos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para isso. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.